Boa tarde a todos. Em nome Boa tarde, Siqueira. Como? Boa tarde. Boa tarde. Eu já estou começando. Boa tarde a todos. Em nome da CREF, FENABRAVE, ABAC, ABEL e a FENALTO, gostaria de dar boas-vindas a este evento. Eu sou Hélio Siqueira, conselheiro da FENALTO, hoje no papel de moderador deste encontro, com a ajuda do Kleber Martins, companheiro da CREF. Esta live tem por objetivo divulgar o RENAVE e os seus benefícios. Teremos uma apresentação sobre o RENAVE, os documentos usados e gerados por ele, bem como os seus benefícios. Se houver perguntas, pedimos que as façam através do ícone Q&A, QIA, que tem aqui no rodapé da tela, e indicando, ao fazer a pergunta, indique quem você quer que a responda, né? Que vamos reservar um espaço no final desse encontro para respondê-las. E pretendemos respondê-las todas, mas, se não der, a gente vai encaminhar e resolver esse problema. Temos aqui também conosco, para darem as boas-vindas a vocês, o senhor Alarico Assunção Júnior, presidente da FENABRAVE. Senhor Alarico, por favor. Obrigado. Muito boa tarde, querido amigo Siqueira. Boa tarde aos amigas e amigos da Santa e Bela Catarina. Em nome da FENABRAVE Nacional, que participa desta live em parceria com a CREF, com a FENALTO, a ABAC e a ABEL, agradeço a todas e a todos que acompanham e participam deste programa, que vai abordar o Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAVE, e seus inquestionáveis benefícios, tanto para quem compra, como para quem financia e também comercializa veículos, assim como também para os estados, como é hoje o caso de Santa Catarina. Minha especial saudação aos queridos amigos Alfredo Bitcroft, presidente da Regional FENABRAVE Santa Catarina, querido amigo Ilídio Gonçalves dos Santos, presidente da FENALTO, igualmente Osmar Roncolato Pinho, presidente da ABEL, Kleber Martins, consultor de operações da CREF, ao meu querido amigo Paulo Roberto Rose, presidente executivo da ABAC, que estarão representando essas entidades que organizam esta live. Também agradeço as presenças das senhoras Aline Castro, gerente de divisão do SERPRO, Joane Toigo, responsável pela gerência de registro e licenciamento de veículos do DETRAN de Santa Catarina, e do senhor nosso amigo Eduardo Sanches Faria, coordenador-geral de Sistemas, Informações e Estatísticas do DENATRAN, que estarão conosco nesse evento de hoje. O Estado de Santa Catarina foi pioneiro na implantação do projeto piloto do RENAVE ainda em novembro de 2019. Este antigo pleito da FENABRAVE e também da FENALTO só se tornou realidade porque foi feita a várias mãos, sendo que a maior parte está aqui hoje conosco. É importante ressaltar que o Registro Nacional de Veículos em Estoque foi criado para desburocratizar o processo de transferências de veículos usados, intermediados por concessionárias ou lojistas, gerando economia, estímulo à formalização, ampliando a arrecadação de impostos nos estados e oferecendo mais segurança aos proprietários de veículos transacionados. Sem o RENAVE, a transferência de um veículo usado, intermediado por uma empresa, contempla uma repetição absurda de processos burocráticos, que inclui cópias de contratos sociais, reconhecimento de firmas, taxas, entre outros documentos até então necessários para a formalização de um registro físico. Essa burocracia, além de custo financeiro, demora cerca de aproximadamente 20 dias a ser concluída e acaba por estimular naturalmente a informalidade, resultando em perda de arrecadação de ICMS para os estados e causando insegurança ao antigo proprietário do veículo, que permanece responsável por multas e quaisquer infrações cometidas, mesmo após a sua venda.
Para se ter uma ideia, na época em que foi implantada em Santa Catarina, apenas 14% das transações de veículos usados eram registradas formalmente no Estado, o que causava um prejuízo de mais de 200 milhões de reais aos cofres públicos naquela época. Se consideradas as transações em todo o Brasil, a média da informalidade chegava aproximadamente a quase 80%. Registramos que o veto presidencial 50/2020 foi mantido pelo Congresso Nacional no último dia 19 de abril. Esse veto 50/2020, para quem não conhece, era oriundo de uma medida provisória que define sobre a exigência de assinaturas digitais para a realização de alguns serviços, entre eles a transferências de veículos automotores. Por isso, se o veto não fosse mantido, o RENAV seria praticamente inviável, contrariando também os interesses públicos. Enfim, com o veto mantido e com todas as suas vantagens e facilidades oferecidas pelo RENAV, além de Santa Catarina, atualmente o sistema já está em operação no estado do Espírito Santo, no estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Este registro também já está em fase bem adiantada de implantação nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, onde já estão sendo homologados, e também no estado de São Paulo, onde deverá estar funcionando já no próximo mês de julho. As demais unidades federativas estão em tratativas com o Denatran e tenho a certeza de que todas deverão adotar o RENAV muito brevemente. Mas Santa Catarina sempre terá sido o primeiro estado a implantar esse sistema, que trará maior segurança, transparência e economia para todos os consumidores e também a nós empresários, além de gerar arrecadação aos seus estados com a formalização dessas transações. Esperamos que vocês que operam com financiamentos e também na comercialização e mercantilização de veículos no estado estejam utilizando o RENAV e possam esclarecer qualquer dúvida nessa live de hoje. Muito obrigado, amigas e amigos, pelo seu tempo e um ótimo webinar a todos nós. Muito obrigado, amigo Siqueira, um ótimo evento. Obrigado, Alarico. Obrigado. Temos também aqui presentes o senhor Alfredo Breitkopf, presidente regional FenaBrave Santa Catarina. Palavra consigo, senhor Alfredo. Boa tarde. Boa tarde, Siqueira. Boa tarde, Alarico. Está caindo uma boa chuva aqui em Blumenau. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Final de frio. Mas vamos lá. Boa tarde aos demais painelistas dessa live, a todos que estão participando deste evento. Santa Catarina se sente orgulhosa em ter sido o estado pioneiro na implantação do RENAV. Isso se deve ao trabalho dos meus antecessores na presidência da FenaBrave Regional de Santa Catarina e ao inestimável trabalho feito pela FenaBrave Nacional, capitaneada pelo presidente amigo Alarico, e pela determinação e foco dado pelo Detran de Santa Catarina, sob a regência da sua diretoria, a doutora Sandra Mara Pereira e da Josiane Diogo, responsável por todo o processo da implantação. Em Santa Catarina, já temos mais de 180 concessionárias cadastradas para o uso do uso RENAV. E temos informações de que pelo menos 58 lojistas também já estão habilitados. Dados informados pelo Detran de Santa Catarina nos mostra que já foi datada entrada de 4.092 veículos né? Já aconteceram 23 transferências entre estabelecimentos. Além da enorme simplificação do processo, que permite, em cerca de 20 minutos após o fechamento de uma compra, o veículo já está totalmente transferido
para o nome da concessionária ou da lojista, né? E dá segurança jurídica trazida a todos os envolvidos, consumidores que nos entregam o veículo, a própria concessionária, o Estado e as empresas financiadoras e de consórcio. O processo traz uma enorme economia para as empresas que comercializam veículos. No oeste do estado, temos a concessionária que mais transferências de veículos fez nestes meses iniciais de uso do Renave. Ela transferiu até ontem 534 veículos. E vejam, o que aconteceu? Ela teve uma redução média nos custos da transferência de R$ 285 por veículo negociado, o que lhe rendeu uma economia no seu caixa de mais de 158 mil reais. É isso, amigo. Obrigado e pela presença. Valeu? Pois não, obrigado, senhor Alfredo. Agora teremos a palavra do senhor Ilídio Gonçalves dos Santos, presidente da FENALTO. Ilídio. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os participantes e protagonistas desta live. A FENALTO começou a trabalhar no Renave em 2011. E é com orgulho que chegamos aqui com todos esses parceiros para divulgar o Renave em seu desenho. O Renave traz a formalização com as facilidades e a precisão dos processos digitalizados. Com a formalização vem o crédito. Com o crédito vem as vendas maiores e mais fáceis. Assim, dinamizamos os negócios. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Denatran, ao Serpro e também ao Detran de Santa Catarina, que hospedou o piloto e agora a expansão do Renave. A todos, o meu muito obrigado e parabéns a todos. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Elídio. Estão conosco também o senhor Eduardo Sanches Faria, da Coordenação Geral de Sistemas, Informações e Estatísticas do Denatran, a senhora Aline Castro de Capelli, aliás, Capelli de Castro, desculpe, gerente de divisão do Serpro, que são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do Renave a nível federal, e a senhora Joane Toido, da Gerência de Registro de Licenciamentos de Veículos do Detran de Santa Catarina e responsável pelo desenvolvimento do Renave em Santa Catarina. Eles farão a seguir a apresentação do Renave. A palavra é vossa. Obrigado, Siqueira. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa live, nesse encontro aqui, para a gente conversar sobre esse projeto. Eu estou fazendo uma falta de educação enorme aqui, falando na frente das meninas, né? Deveria ter deixado elas falarem primeiro, mas eu vou me aventurar aqui, me atrever a falar primeiro do que as mulheres. Então, assim, e é por uma questão de só para ordenar a nossa apresentação, né? A gente vai tentar conversar um pouco com vocês, fazer uma apresentação conjunta como para demonstrar que nós trabalhamos num sistema nacional de trânsito, né? E as coisas acontecem numa interação entre o sistema nacional, que tem o nosso prestador de serviço de tecnologia, que é o Serpro, que é o parceiro de todos os momentos dessa área de tecnologia, e a ponta executiva dessa história toda, que é o Detran. Quer dizer, nada disso aconteceria se não tivesse o Detran na ponta, né? O Denatran seria o articulador desse processo, mas quem tá realizando as operações no dia a dia, quem está falando com o lojista, com o estabelecimento comercial aí, quem está conversando, quem está com essa interação é o Detran. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa apresentação a 3 mãos, né? Ou a 6 mãos, né? Melhor. 3 cabeças e 6 mãos. Então, assim, primeiro agradecer muito a todos vocês pela iniciativa, né, de fazer essa live focada em Santa Catarina, que foi o Detran, onde a gente teve a satisfação de ter como piloto, né, a Jo, parceira de
todos os projetos pilotos que a Denatran precisa implementar uma transformação digital, onde a gente quer colocar alguma coisa de inovação. Santa Catarina é a número 1 da lista, né? O Detran de Santa Catarina está sempre lá na frente com a gente, na parceria disso aí. Então, também agradecer muito a Jo e levo meu abraço lá para a doutora Sandra Mara também, por favor, nossos agradecimentos. Então, assim, sobre o Renave, acho que os meus antecessores nas falas aí, principalmente o Alarico, contou uma história, né? Depois o Ilídio veio e complementou com o início, lá em 2011, e aí eu estive no Denatran, contando um pouquinho da história, né? Eu estive no Denatran, essa é a minha terceira passagem pelo Denatran. Eu estive no Denatran pela primeira vez em 97, cheguei no Denatran em 97 para a implantação do novo código, né, que entrou em vigor em 98, né? Então, na estruturação do sistema Renavan, do Renach, na época eram só os dois, né? Só existia o Renavan e o Renach, não estavam em todos os estados, né? E era preciso que todo mundo tivesse aderido ao Renavan e ao Renach. Depois eu voltei ao Denatran, fiquei no Denatran de 97 até 99, dezembro de 99, depois voltei em 2005 e saí em 2008 do Denatran. E depois voltei agora em 2019, né? Com o novo governo, nova gestão, voltei ao Denatran novamente. E é muito interessante a gente ver as mudanças, né? O que acontecia lá em 97, o que era o Renavan, né? Falando só de veículos, depois em 2005 o que é o Renavan e o que ele está se transformando, né? Então, nesse processo de transformação do Renavan, o Renave é uma ferramenta importantíssima, porque nós estamos, o Renave é o início, e aí é uma coisa que afeta a toda a área comercial de veículo, né? Mas o Renave é a ponta do iceberg do novo Renavan que nós vamos construir. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o planejamento que nós estamos tendo daqui para frente, né? E a Aline vai contar a história do Renave mais na apresentação, junto com a Jo, que vão contar do Renave hoje e das experiências que estão hoje, né? Como é que isso está acontecendo hoje. Eu queria apontar para vocês o futuro. Queria conversar 2 minutinhos com vocês sobre qual é o futuro do Renave, né? O Renave foi uma plataforma que a gente pensou como registro de veículos em estoque, né? Onde as lojas que trabalham nesse segmento de mercado, seja de novo ou usado, pudessem trazer esses veículos para dentro do seu estoque e formalizar as suas atividades. Isso aí foi muito bem falado pelo Ilídio, pelo Ararico, e a gente sabe que é isso que a gente quer, né? Ou seja, a gente quer entregar para o mercado a possibilidade de se formalizar e usufruir de todas as vantagens da formalização, né? E, por um lado, a gente tem um cidadão na ponta que vende o carro numa concessionária ou numa loja multimarca, trocando por um novo ou por um mais novo, né? E quando ele sai da loja, deixando esse veículo lá, ele sai com a certeza que, desse momento em diante, esse veículo não está mais na responsabilidade dele. Tudo que acontecer com esse veículo já é do proprietário atual dele, que é a loja, né? Então, para o cidadão, isso é um benefício enorme. Quando você imagina um cidadão deixando um veículo numa loja com uma procuração ou com um duty em branco, como era a prática antiga, e por acaso o funcionário da loja sai para lavar o carro e atropela alguém, né? Isso era um terror, né? Ou bate esse carro, ou recebe uma multa, assim, na melhor das hipóteses, né? Recebe só uma multa, né? E isso estava tudo vinculado ao proprietário anterior. Então, o Renave vem resolver esse problema para o cidadão, né? Para o cidadão que vendeu o veículo. Por outro lado, o lojista que entra nesse processo, ele entra com todos os benefícios que foram colocados aí de formalização, de estoque regular, de facilidade de crédito, de você ter um estoque real em seu nome para oferecer como garantia para capital de giro, seja o que for. E para o cidadão comprador, né? Na saída do veículo. Ele tem uma saída do veículo mais desburocratizada e com uma restrição do bem que esse veículo tinha, eu costumo chamar isso, né? O Renave é uma restrição do bem. O veículo que é Renave, que ele está apontado no Detran como veículo Renave, é um veículo que passou por um processo de auditoria, vamos dizer assim, né? Entrou na loja, o Detran certificou o processo. É um veículo que o cidadão vai comprar, em princípio, sem problema nenhum, né? Então, é um ganha-ganha para todo mundo nesse processo, né? Mas, olhando para o futuro, que eu queria dizer para vocês, rapidamente, para não consumir muito tempo da apresentação, é o Renave 0 km.
O Renave para o veículo zero, ele vai ser a grande revolução que a gente vai ter nesse primeiro momento. Qual é o problema que nós vivemos hoje? E que vocês que são revendas de veículos, concessionárias de veículo zero, já devem, ou espero que não, mas devem saber de casos de clonagem de veículo 0 km. Né? Então, por que acontece a clonagem de veículo 0 km? Porque o fabricante fez um pré-cadastro, indicou um CNPJ do faturado, ou seja, indicou para que loja ele vendeu aquele veículo, mas esse pré-cadastro está lá solto na BIM. Né? Alguém vem, frauda uma nota, vai no Detran, consegue, de alguma forma, normalmente muito acontece nos interiores por aí, né? E consegue registrar esse veículo, né? Usando uma nota fiscal fria. E aí, quando o dono do veículo de verdade, isso está acontecendo muito com veículo pesado, né? Com caminhões que são caminhões de 400, 500 mil reais, quando o cara que comprou o caminhão vai lá emplacar o veículo, o seu veículo já está emplacado em tal lugar. E aí fica um problema para quem vendeu o veículo para ele, para a concessionária que vendeu o veículo, para a montadora, os dois têm que indenizar o cara, devolver o dinheiro da outra. É aquela confusão para todo mundo. O que o Renave 0 km vai fazer? O fabricante, quando ele fizer o pré-cadastro do veículo, por isso que eu falo que é o novo Renavan, né? E o Renave é o novo Renavan, nesse sentido, quando o fabricante fizer o pré-cadastro do veículo, esse veículo vai ser apontado, o fabricante disse para qual revenda ele está entregando aquele veículo. Né? Nesse momento, esse veículo a revenda vai receber um sinal no Renave dela, a revenda Renave vai receber um sinal lá no Renave dela, ó, tem um veículo indicado para você no pré-cadastro. Você vai lá, se esse veículo for para você mesmo, você sabe que você comprou aquele veículo, né, que ele está sendo transferido para você, você vai aceitar esse veículo no seu estoque. E daí, como é que esse veículo vai sair? Vai sair por uma saída de Renave com a nota fiscal e uma informação do Renave que o Alarico vendeu lá na loja dele esse veículo para o Siqueira. Só quem vai... E a nota fiscal correspondente a esse veículo é essa aqui. Então, somente com essa nota fiscal e para o Siqueira que esse veículo vai ser registrado. Não vai ser possível o registro desse veículo em nome de outra pessoa com outra nota fiscal. Então, a gente consegue restringir, mitigar. Eu não digo para vocês que vai ser impossível fazer um clone de um zero, porque impossível nada é, né? Mas assim vai ser muito complicado o cara conseguir fraudar um DANF, né? Que a gente valida emissor e destinatário, a gente valida isso no Renave, e o cara falsificar um DANF que tenha todas as informações que batam com o que está na receita. Vai ser difícil, né? Mudando o CPF do destinatário da mercadoria, né? Então, assim, é o próximo passo do Renave. E aí a gente tem a garantia para, assim, além de todo o processo de garantia que a gente já tem hoje no usado, a gente vai trazer uma garantia a mais para o 0 km. Então, a revolução do Renavan que a gente está querendo trazer para o próximo período agora é o Renave 0 km, que vai ser, eu acho, na minha avaliação, vai ser uma segurança para o mercado de revenda de veículos zero e usado, quando todos os Detrans estiverem aderidos e todo o sistema integrado nesse processo, acho que nós vamos ter um salto de qualidade imenso na segurança e na qualidade da informação e no atendimento ao cidadão que está comprando o veículo, seja ele um cidadão CPF ou um cidadão CNPJ, porque atrás do CNPJ tem um cidadão também, né? Seja qual for ele, né? Então, nós estamos dando garantia para o mercado de compra e venda de veículos, seja zero ou usado. Esse mercado vai ser um mercado que o Renave vai regular e vai ajudar muito na alavancagem dos processos. Então, a minha fala é nesse sentido de apontar uma inovação. E aí eu deixo para a Aline agora e para a Jo, para elas começarem a parte de contar a história do Renave como está hoje. Muito obrigado, gente. É um prazer estar com vocês aí. Qualquer coisa eu estou à disposição aí no meio. Se tiver alguma coisa para falar, eu vou interromper em duas. Obrigado, meninas. Desculpa tomar o tempo de vocês demais. Obrigada, Eduardo. Boa tarde. Eu sou a Aline, eu trabalho no SERPRO, na equipe que faz o atendimento aos serviços de tecnologia para o Denatran, e eu brinco que no SERPRO, eu sou a mãe do Renave, né? Então, vocês podem ter certeza que eu vou falar muito bem, porque é um projeto que eu acredito muito, que a gente tem trabalhado com muita dedicação, né? Um projeto desafiador, né? Porque quando o Denatran trouxe o projeto para a gente é que a gente encontrasse benefícios para todos os envolvidos, né? Que a gente criasse algo que fosse ganha-ganha, né? E a gente foi com os Detrans,
tivemos o apoio de 7 DETRANs inicialmente, e os DETRANs sempre nos trazem formas de melhorar, de evoluir o Renave, né, com a vivência do dia a dia. Parceria muito especial do DETRAN Santa Catarina, que nos acolheu, nos recebeu desde o começo do projeto, quando o projeto era pequeno, o risco e o embrião, a Santa Catarina acreditou com a gente e foi muito bom. E eu vou colocar uma apresentação aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Quer se apresentar, Jô? Se quiser, fica à vontade. Bom, boa tarde. Eu sou a Joane Toigo, sou gerente de veículos de Santa Catarina. E boa tarde a todos, né, que estão presentes aqui na live. Santa Catarina realmente abraçou a causa do Renave, entendeu que era um projeto que merecia uma atenção, que merecia um crédito, e graças a Deus o começo foi dificultoso, a gente sentiu bastante, né, o impacto no sistema e as dificuldades, mas com a parceria do SERPRO e de todas as concessionárias que foram parceiras lá no início, a gente conseguiu vencer todas as dificuldades e hoje eu posso dizer que o Renave é um sucesso. Então, é só gratidão mesmo, porque a gente conseguiu ver assim, um projeto que foi tão sonhado e hoje ser tão bem visto em todo o Brasil realmente é gratificante. Muito bom. Vocês estão vendo minha tela em tela cheia? Sim. Ótimo. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o conceito, sobre a solução, como é que ele foi implantado e os próximos passos, tá? Esse é o recorte aqui do projeto para hoje, né? Então, como todos já destacaram bem, né, o Renave, ele tem um objetivo, né, eu brinco que a gente tem uma lupa e tudo que a gente vai pensar no Renave, a gente precisa garantir que isso que a gente está fazendo vai trazer a desburocratização, né, a redução de custos, um processo de transformação digital e fomentar realmente a formalização, o benefício para a cadeia de valor, né, para quem usa, né. Então, só para lembrar, o Renave, ele está embasado numa resolução do CONTRAN, né, nós tivemos aí uma alteração em março desse ano para falar da TPVE, então vou explicar melhor sobre essa mudança, mas basicamente o que versa sobre o Renave, o que nós estamos trabalhando está na CONTRAN de 797 de setembro do ano passado. E, claro, com base no Código de Trânsito também, artigo 330. Né? Então, eu não combinei de falar que as ideias começaram em 2011, tá, gente? Brincadeira, combinei sim, porque eu não estava no projeto em 2011. Então, 2011, a minha história no Renave começa em 2019, né? Mas, assim, o histórico do projeto é uma ideação, né? Ainda em 2011, as primeiras conversas, né? Em 2013, a FenaBrave e a Anfavea entraram no projeto. A gente teve aí a publicação de uma primeira deliberação do CONTRAN em 2015, que foi substituída por uma CONTRAN de 2017, uma de 2006, 2017, e a de 2020 é a que embasa o Renave na forma como ele é hoje, com as evoluções da realidade de hoje, né? Então, em 2019, o Denatran instituiu um grupo de trabalho com 7 DETRANs, o SERPRO, com participação das federações também, que já entendiam do projeto. Nós fizemos um evento de imersão para entender como a gente poderia realmente fazer esse ganha-ganha todo, né? Como é que a gente poderia criar algo que fosse interessante para todos os envolvidos, né? Então, esse projeto foi modelado, foi desenvolvido, e em 2019 a gente iniciou na modalidade de piloto, né, com a ideia de testar as nossas hipóteses, entender se estava funcionando como a gente previa, sentir se a gente de fato estava atendendo aos anseios do mercado. Então, a gente começou esse trabalho como piloto em 2019, outros DETRANs entraram, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, ainda com o estado de piloto. A gente gostaria de testar as nossas hipóteses em mais de uma realidade, por isso a gente estendeu um pouquinho o piloto para
testar melhor, né? E isso foi em 2020, e agora em fevereiro de 2021 a gente encerrou a característica de piloto, só esclarecendo aqui que quando a gente fala piloto, não piloto no sentido de não ser produção, não piloto no sentido de teste, mas no sentido de operar em ambiente controlado. Então, era produção, era transferência de veículo real, numa loja real, num ambiente real, mas no ambiente restrito, né? A gente não divulgava tanto, porque a gente queria, de fato, entender o que a gente estava criando, se teria alterações, se não teria, se ia funcionar. Então, a gente criou isso num ambiente bem reduzido, e desde fevereiro, agora, a gente abriu para adesão de todos os DETRANs e faz uma ampla divulgação para trazer mais gente para o projeto, né? Depois do encerramento do piloto, a gente teve a adesão dos estados de Goiás e do Mato Grosso, e a gente tem uma longa lista de DETRANs que estão em alguma fase da implementação, e nosso objetivo aqui é que essa linha do tempo de história de adesão do RENAVE, ela tem um próximo quadradinho aqui implantado em 21, é o nosso objetivo, assim, para todos os estados aderidos em 21, a gente está trabalhando para isso, né? Aqui é um macrofluxo do processo, bem simplificado, onde a gente destaca aqui a integração entre o vendedor, o estabelecimento, o RENAVE como ecossistema, né, que, na verdade, o RENAVE, ele traz uma integração entre a base nacional, né, o RENAVAN, as informações dos estados, e tem uma validação no SPED, né, da nota fiscal, que traz uma camada de segurança relevante, né. Então, o cidadão vendedor do veículo, ele está comercializando um veículo numa revenda, esse estabelecimento que opera a RENAVE vai fazer uma chamada no serviço, informando para o DETRAN que está comprando aquele veículo, buscando as informações, se tem dívida, se tem débito, se tem algum tipo de restrição impeditiva, e aqui ele já consegue tomar a decisão, se de maneira centralizada, né, eu sei que os estabelecimentos, o mercado, ele se ajusta às necessidades, e hoje, mesmo quem não opera a RENAVE, de alguma forma, consegue reunir essas informações, mas a vantagem do RENAVE aqui é que com uma única chamada, num único sistema, você tem todas as informações de débitos, de restrições das bases oficiais de governo no momento que você está consultando aqui, né? Então, essa integração direta, ela é garantida por certificado digital, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Todo ambiente, ele tem a segurança do certificado digital. E a gente tem o desafio aqui ainda da validação documental, né? Então, a gente não emite mais o CRV verdinho, né? Vamos colocar assim, mas ele é um documento que a gente ainda vai conviver com ele um bom tempo. Então, a gente tem a etapa do DETRAN recolhendo esse CRV verde aqui para garantir o fechamento do processo e mitigar riscos, né? Então, apesar do RENAVE ele já fazer o apontamento do veículo, o processo já ser iniciado, a loja já ser indicada como a possuidora, a gente tem uma etapa aqui de entrega documental no DETRAN, que ainda é necessário, uma vez que a gente trabalha com papel moeda que tem que ser recolhido e validado, né? Então, esse é o macrofluxo do processo que está desenhado, né? Aí, a cada estado, a gente criou o RENAVE para que o estado pudesse deliberar sobre as dores do estado, né? Então, a gente tem estado que a principal dor do mercado é o tempo de resposta, né? Eu demoro muitos dias. Outro estado é vistoria, outro estado é o valor da taxa, outro estado é a forma de recebimento dos documentos. Então, para cada implementação que a gente faz, né, a gente tem os eventos com o DETRAN, para cada adesão, que o DETRAN analisa o processo e quais são as vantagens que eles podem oferecer para as revendas do estado, né? Quais são as dores e quais são as melhorias que o RENAVE vai trazer. Então, a gente faz isso personalizado em cada estado. E, Jo, por favor, explica qual foi a personalização feita em Santa Catarina. Então, como a Aline falou, eu acho que a maior dor que nós tínhamos aqui era a questão da taxa, né? Seria inviável permanecer com um sistema desse e mantendo uma taxa que nós tínhamos, que hoje em Santa Catarina ela fica em torno de R$ 157, né? Então, para o lojista que faz esse comércio, seria inviável manter, né?
E no final do ano passado, nós trabalhamos o ano todo, mas a gente não estava conseguindo ter muito êxito, mas graças a Deus, no final do ano passado, através de muito apoio da direção do Detran e da própria FENABRAVE também, que nos ajudou, enfim, e mais a Assembleia, a gente conseguiu aprovar a taxa de R$ 35. Esse valor, ele foi estipulado neste valor justamente para ficar abaixo do valor de uma procuração pública, porque é realmente o que era utilizado antigamente para que a pessoa entregasse o veículo no estabelecimento, né? Então, é justamente para estimular, né? Então, superamos esse primeiro obstáculo. Então, isso já não é mais uma dor, isso já é uma vitória, né? O próximo passo, que também vai ser próximo para a gente conseguir resolver, é a questão da vistoria. Hoje, nós estamos aceitando a vistoria normal de transferência, né? E a gente sabe, e é uma realidade isso de Santa Catarina, por isso que, como a Aline falou, assim, acho que cada estado trabalha a sua realidade, né? Então, a gente sabe que o estabelecimento de Santa Catarina, ele utiliza a vistoria cautelar. Já é uma rotina, já é um costume que ele tem em exigir a vistoria cautelar por querer ter a segurança que aquele veículo realmente ele não tem nenhum sinistro, ele está correto, enfim, apesar que o RENAVE possibilita que você faça somente um relatório de vistoria, né? Mas como a gente sabe que o estabelecimento já utiliza essa vistoria, nós estamos desvinculando a nossa vistoria do CIS-SV e mantendo somente na base estadual, e com isso a gente vai utilizar essa vistoria que o estabelecimento já utiliza para receber o veículo para a entrada do RENAVE. Então, vai ser mais uma dor que ela vai ser acalmada e sanada, né? Então, superadas essas duas primeiras etapas, né? Quando o estabelecimento recebe o veículo, ele vai no sistema RENAVE e cadastra esse veículo no RENAVE. No momento que ele faz esse cadastro, o nosso sistema já recebe essa informação e ele faz um apontamento, que é como se fosse um carimbo na minha tela e uma informação que esse veículo ele está vindo através do sistema RENAVE. Com referência à taxa, ainda nós temos uma outra possibilidade em Santa Catarina. O estabelecimento, ele pode, no momento que ele faz o cadastramento do veículo lá no sistema RENAVE, ele já pode gerar o boleto, ele faz o pagamento da taxa e quando ele dá entrada no processo no Detran, essa taxa já é compensada, ela já é consumida, então não gera a taxa. Então, ele adianta uma etapa, né, que é o pagamento da taxa. Isso dá uma maior celeridade ao processo. Abrir o processo no sistema RENAVE, aí o processo vem para o Detran. Ou então é feito no despachante credenciado, que hoje o despachante credenciado ele consegue fazer todo o processo do sistema RENAVE dentro do seu próprio escritório. Ele abre o processo, ele audita, ele escaneia todo o processo para dentro do sistema do Detran e faz a emissão do CRV eletrônico. Então, é tudo feito dentro do próprio escritório, que também é uma celeridade para o lojista, né? Quando tem a saída do estoque, então, ocorre a venda, né? O sistema também, ele marca ali, porque o estabelecimento já vai emitir nota fiscal e já vai fazer o termo de saída do RENAVE, né? Com isso também, essa informação vem para o sistema do Detran, fica gravada no Detran, e funciona como se fosse uma comunicação de venda, onde a pessoa que está recebendo o veículo, que está sinalizada aí, passa a ser o responsável por aquele veículo. E aí o adquirente faz a sua vistoria normal, daí uma vistoria de trânsito, né? Faz a vistoria e também dá entrada no processo. Além disso, tem a transferência entre estoques, né? Onde pode ser feito entre estabelecimentos. Nesse caso, é somente feito dentro do sistema RENAVE, não vem o processo para o Detran ou despachante, ele só funciona no sistema RENAVE. O estabelecimento cadastra lá dentro e o Detran recebe essa informação e automaticamente altera a propriedade do veículo, né? Para este processo não precisa de vistoria, somente o pagamento da taxa de R$ 35. E na parte do Detran seria isso. Maravilha. Então, assim, só catalogando a proposta de valor, né? A gente dividiu aqui sobre 3 visões, né? Então, assim, para revenda, né? O que
que é bom para a revenda com o Renave, né? Qual que é a proposta de valor? Então, assim, esse acesso centralizado e simplificado às informações oficiais de governo, né? A gente, em alguns eventos que a gente teve com as revendas, nos falaram que eles compram essa consulta veicular, às vezes tem dúvida, e isso é algo comercializado no mercado que tem um valor, né, para você saber o histórico do veículo, ou então você fica lá um tempão, entra no portal do Detran, entra no portal do X, Y, então assim, já estou no processo, já estou dando a entrada e já consigo ter acesso às informações do histórico desse veículo aqui, né? A simplificação dos processos, né, a exemplo do que a Jo falou agora sobre Santa Catarina, ficou bem mais simples, né, redução de custos, né, a possibilidade de formalização, né, vou formalizar porque se torna mais vantajoso ser formal, né, esse é o objetivo aqui, segurança jurídica, né, eu tô com um veículo, eu tenho garantia que não vai entrar uma restrição, que eu não vou perder esse veículo, nem que vai entrar nenhum débito que não é meu nele, né, a rápida disponibilização do veículo para revenda, né, a gente teve um caso clássico aí de um usuário que conversou com a gente, falou, nossa, eu fiz uma transferência entre estabelecimentos e do momento que eu comecei o processo, ao momento que estava tudo resolvido, foram 30 minutos, né, então, assim, quando a gente tem a transferência entre estabelecimentos, entre revendas Renave, a gente tem a segurança de automatizar bastante coisa, porque não tem a conferência documental, eu tenho transações garantidas por certificado digital, né, então, assim, um valor do projeto, né, e a gente espera que toda essa formalização, essa comprovação de estoque possibilite a essa revenda buscar condições melhores de crédito no mercado, né. Para o cidadão é um serviço digital, né, é uma forma de tratar de maneira digital, então eu saio da revenda já com o termo Renave de entrada em estoque, não preciso fazer a comunicação de venda, porque esse termo já é a garantia de que eu entreguei esse veículo, o possuidor é a revenda, né, então eu não tenho mais responsabilidade sobre o veículo, né, reduz custos, né, a gente sabe que no fim das contas o custo da operação, ele vai ser encaminhado na transação comercial, então se eu tenho um processo mais simplificado, um processo mais barato, para todos há uma redução de custo, né? Essa simplificação no processo de transferência, então, eu saio da revenda já com os documentos, quando na entrada, quando na saída também, né, quando eu estou vendendo, quando eu estou comprando, eliminação de contratempos, né, então, eu tenho a garantia de que o possuidor do veículo no Renavan é a revenda, quando eu saio da revenda, né? Segurança jurídica, novamente, e transparência, né? Para o governo é um projeto que ele tem a proposta de trazer precisão na cadeia dominial, né? Então, a gente sabe que a prática da procuração, a gente perde, né, quem que esteve com o veículo, o governo não consegue ver isso, né, e a prática da procuração, ela existe para cobrir um gap de processo, né, então, assim, é um ajuste que o ecossistema todo fez porque era o necessário, né, então, a ideia é que o Renave torne essa prática desnecessária, né, tem uma diretriz aí de alinhamento de governo com relação à digitalização de serviços, né, então é um projeto totalmente alinhado, né, um projeto muito, muito bem patrocinado pelo governo, né, ele é um projeto que traz, a proposta dele é uma proposta inovadora com transformação digital, entender o que acontece de fato no segmento é o que possibilita ao governo direcionar políticas públicas eficientes, né, então se você tem um segmento de mercado que você não tem transparência de como ele está funcionando, isso atrapalha, né, os direcionamentos estratégicos, então a gente espera que esse ajuste feito através do Renave contribua para isso, né, para o governo a formalização ela é um estímulo, né, inclusive porque lá na frente reduz litígios, né, imagina que
eu tenho um problema na revenda, a revenda com o cidadão com a revenda, e aí isso vai transformar num processo judiciário que é o governo que vai ter que gerir depois, né? Então, assim, quanto mais simplificado, eficiente e direto nós temos processos e políticas públicas, melhor para todos, incluindo o governo aqui, né? Opa, esse é importante, pode passar direto, não. Então, eu queria mostrar para vocês aqui 2 documentos que são interessantes, né, que são novos e diferentes, que normalmente apenas transações feitas no Renave, que quem está operando mais perto que conhece. Então, assim, esse é o modelo do termo de entrada em estoque, que é esse primeiro documento, que é o cidadão sai da revenda com ele quando ele entrega o veículo, né? E esse outro documento aqui do lado, que é a TPVE, né? A TPVE, essa TPVE emitida pelo Renave, ela foi regulamentada em março pela 818, né? Prometi para vocês que eu ia voltar nesse assunto aqui, é nessa tela. Então, a gente tinha um documento, que o Renave nasceu antes dos documentos do estabelecimento do documento branco, né? O documento digital. Então, a gente tinha um documento do Renave que chamava termo Renave de saída de estoque, né? E, por similaridade, ele exatamente cumpre o mesmo papel da TPVE que nasceu depois do Renave, né? Então, a resolução, ela veio para equalizar isso, né? Então, não tem motivo para a gente ter um documento de saída de estoque no Renave e ter a TPVE que cumpre o mesmo papel. Então, hoje, né, desde março, depois que foi regulamentado, a gente ajustou o sistema para que na saída de estoque fosse emitida a TPVE, né, ela vem com essa mensagem dizendo que ela foi gerada pelo Renave, até porque nessa TPVE é dispensada a assinatura os reconhecimentos de firma, né, então é importante que essa TPVE esteja marcado que na TPVE que foi gerado pelo Renave, tá bom? É isso que eu tinha para falar, que eu tinha para mostrar. Eduardo quer falar um pouquinho sobre o futuro do projeto? Eu queria só falar mais uma coisa aí, que tem uma coisa muito boa, só para finalizar aqui, Siqueira, eu sei que nós já gastamos mais tempo do que a gente deveria, mas é uma informação importante, informação muito importante, porque assim, hoje, o cidadão que tem um documento verde, né, que tem o CRV antigo DUT, né, ele vai no cartório, reconhece firma, né, vendendo para a concessionária ou para a loja multimarca, e agora a gente está trabalhando fortemente para, na Semana Nacional de Trânsito, agora na semana que é em setembro, né, do dia 17 a 21 de setembro, por aí, a Semana Nacional de Trânsito, a gente liberar na CDT a possibilidade da assinatura avançada para fazer o reconhecimento do documento, a autenticação dos documentos, né? Então, a assinatura avançada é o cidadão que tem uma CDT hoje autenticada, né, que tem os seus documentos lá, sua CNH, o documento do seu carro. Quando ele entrar no Renave, que hoje ele já tem a possibilidade lá de entregar na loja e assinar digitalmente, ter o certificado digital e assinar digitalmente lá no Renave, né, sem precisar no cartório. Ele vai poder fazer isso por dentro da CDT dele. Ele vai receber um push da CDT, vai entrar lá, confirmar que ele está vendendo aquele veículo para aquela loja, e esse processo vai ser mais automático ainda do que hoje. Quer dizer, hoje ele não vai precisar nem no cartório mais. Ele chega na loja, fechou o negócio, está com o DUT do carro lá, ou vai gerar um ATPV eletrônico, né, um ATPV digital, e vai poder assinar pela CDT, dispensando a burocracia de ir ao cartório, etc. Vai assinar com uma assinatura reconhecida pelo governo federal. O uso da assinatura avançada vai ser um dos primeiros cases para o governo federal de uso massivo, né, da assinatura avançada, vai ser o Renave, e ele é o primeiro passo, né, para uma desburocratização maior ainda, né, que é você lá na frente poder fazer a transferência de propriedade entre CPFs, né, eu vender meu carro para a Jô e fazer a autorização de venda, que o que nós estamos falando é de uma autorização de venda, eu fazer uma autorização de venda assinada digitalmente por mim e por ela, sem precisar de papel, né, tudo eletronicamente, isso chega para o Detran eletronicamente também. Então, eu acho que esse avanço que a CDT vai trazer agora em setembro é muito importante também, que já vai ajudar muito a desburocratizar mais ainda o processo e trazer mais fluidez para o Renave, né? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado, Jô. Obrigado, Siqueira. Obrigado a vocês.
Foi muito importante essa apresentação. Obrigado, Aline. Obrigado, Jô. Obrigado, Eduardo. Eu gostaria de lembrar a todos que, através do QIA, dá para fazer perguntas aos participantes. E então, coloque lá sua pergunta, sua dúvida, se você tiver, lógico. E vamos em frente. Agora nós vamos falar um pouco sobre as instituições financeiras. Após o detalhamento da parte técnica, que foi o que a Aline acabou de fazer, e operacional e de negócios por alguns dos participantes responsáveis pela estruturação desse projeto, gostaria de convidar agora os representantes do mercado financeiro presentes nesta live para se posicionarem sobre a importância do projeto para administradoras de consórcios, bancos, cooperativas, empresas de leasing e financeiras. Hoje, o estado de Santa Catarina é o quarto maior do país em volume de financiamentos de veículos, com 7,5% do share nacional, o que correspondeu no mês de abril deste último, cerca de 35 mil veículos financiados e quase 930 milhões de recursos liberados, o que reforça a importância do Estado e do setor automotivo para o sistema financeiro nacional e demonstra o potencial da escolha para ser o Estado pioneiro nesse projeto. Bom, com a palavra, o senhor Kleber Martins, consultor de operações da ACREF. Siqueira, boa tarde a todos os colegas, boa tarde a todas que estão presentes aqui. Legal, quase 18 horas, a gente tem um público sustentável aí, quase mais de 100 pessoas participando do nosso painel. Espero que a gente também possa documentar isso aqui e tenha autorização de todo mundo para disponibilizar, para ecoar todas essas boas notícias que a gente está compartilhando aqui com vocês. Antes de entrar no nosso tema, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de representar a CREF, deixar um abraço do nosso presidente, senhor Luiz Eduardo da Costa, que hoje não pôde, por um compromisso de última hora, estar aqui com a gente, mas eu represento a nossa associação, que hoje tem 65 instituições financeiras associadas, a gente tem quase 85% do share nacional de financiamento de veículos, e é um prazer estar aqui com vocês. A gente procurou fazer esse evento em Santa Catarina, porque, na verdade, a gente queria estar na Serra de Santa Catarina, a gente queria estar lá na Avenida Beira Mar Norte, num hotel, encontrando vocês. Espero que em breve a gente consiga fazer isso. E é uma felicidade ver esse projeto avançando em Santa Catarina, que é um dos maiores polos de inovação e tecnologia no nosso país, né? Em dezembro de 2019, nós da CREF tivemos a oportunidade de estar aí, presente, fazendo um evento, um roadshow, na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e conhecer um pouco do que roda dentro desse ecossistema. E aí, depois de ver a fala de todos os protagonistas aqui do Renave, né, porque os protagonistas estavam com vocês até agora. Nós entramos aqui enquanto instituição financeira, ou instituições financeiras, administradoras de consórcio, empresas de leasing, que falarão aqui na sequência, só para reforçar e registrar o nosso apoio a esse projeto. E aí eu queria fundamentar em quais pilares estão registrados esse nosso apoio ao projeto. O Renave, depois de toda essa fala, e vendo a fala do Eduardo aqui, de tudo que vem pela frente, vai de encontro com toda essa transformação que a gente está vivendo de tecnologia, parte impulsionada pela pandemia, parte impulsionada pelos governos, pelos reguladores. Nós, enquanto mercado financeiro, somos regulados pelo Banco Central. O PIX está aí, é uma realidade, vocês vão ouvir falar muito de Open Banking daqui para frente, tudo isso vai mexer com o nosso mercado de crédito. Mas tem dois pilares aqui que eu queria justificar ou reforçar, que é para a gente, instituição financeira, a materialização do Renave, né? A gente está falando aqui de prevenção a fraudes e a gente está falando de deixar o sistema financeiro nacional irrigar o crédito de forma mais forte. E aí eu queria trazer dois exemplos. Primeiro exemplo, não sei se todos se deram conta, mas na última segunda-feira entrou em vigor uma regulamentação do Banco Central que regulamenta todo o registro de recebíveis do que é transacionado por cartão de crédito. Terá o mesmo efeito que o registro de contrato tem para as garantias de financiamento de veículos,
e com isso, toda a transação registrada online nas maquininhas aí dos comerciantes, dos concessionários que utilizam esse tipo de instrumento para arrecadação, poderão servir de garantia e todo o mercado vai conseguir enxergar essa transação que antes ficava restrita à instituição financeira detentora da sua máquina, e com isso os lojistas, concessionários vão conseguir usar isso para obter crédito. O RENAV para a instituição financeira tem esse caráter também de formalizar esse estoque e com isso a gente conseguir girar e oferecer de forma mais segura operações de capital de giro. E aí, à frente de fraudes, os colegas já falaram aqui de práticas antigas. A gente que está aí, eu estou há quase 20 anos nesse mercado, a gente sabe que a gente podia financiar, na época do papel moeda, do instrumento de liberação, um veículo no estado de Santa Catarina, um veículo no estado do Rio, o mesmo veículo no estado do Rio Grande do Sul e o mesmo veículo no estado de São Paulo. Então, sob coordenação do Denatran, foi criado à época o Sistema Nacional de Gravames, uma provocação do sistema financeiro, e ele foi um grande marco para a gente trazer mais segurança para o nosso sistema de garantias nacional, e aqui o RENAV tem esse mesmo potencial de transformação, tá? De fortalecer a garantia e atender o cidadão, mitigando fraudes. E fraudes, para nós, né, acho que todo o mercado sofre. A gente, no último ano, em 2020, o mercado financeiro registrou quase 3 bilhões de fraudes. A gente tem uma nova lei penal em vigor desde da sexta-feira, dia 28 de maio, para combater os crimes digitais que aumentaram muito aí na pandemia. A gente tem um olho das polícias estaduais, da própria Polícia Federal, em ligações com o crime organizado, com lavagem de dinheiro, e aqui a gente está falando para profissionais sérios, né? Mas a gente sabe que o mercado ele ainda é usado para irrigar práticas que não são republicanas. Então, com isso, o mercado financeiro só tem bons presságios aqui, ganhando com a formalização de todo esse mercado, tá? Esse é o nosso grande desejo, que o mercado esteja cada vez mais formalizado e com isso virá segurança e virá mais crédito para a sociedade como um todo. E aí, só para fazer um outro parênteses, tá todo mundo olhando para o nosso negócio, né? A gente tem aqui alguns representantes do governo executivo, do governo estadual, do governo federal, mas a gente tem Banco Central olhando para a lavagem de dinheiro. Vocês foram estimulados aí nos últimos dias a se certificarem ou a treinar em relação ao Circular 3978, que é o novo marco de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, e isso se conecta no sistema financeiro com uma política pública federal, e a política federal se conecta a práticas internacionais de melhores práticas para melhorar o nosso ambiente de negócio aqui no Brasil, que é o que a gente deseja. Por fim, para eu não me alongar, a tecnologia ele vai ser um impulsionador de tudo isso e a gente vai continuar apoiando o projeto. E aí, só para fazer um paralelo, né, agora no começo do ano, a gente teve a virada do CRLVE e do ATPVE para o formato digital, e a gente teve muita crítica de operação por instituição financeira. Pô, por que documento que eu aceito? O documento é o mesmo que você aceitava, né? Então, a gente está nesse processo de transformação de mentalidade, e a gente, enquanto associação aqui do mercado financeiro, está aqui para apoiar nesse processo de comunicação. Um exemplo disso, fiquei muito feliz de alguns dias atrás receber uma foto de um feirão em Blumenau, onde uma das maiores empresas de tecnologia do mercado financeiro, né, uma fintech, tem a sua operação toda digital, mas estava lá com um balãozão bonito que a gente gosta de usar para enfeitar os nossos feirões. Então, a gente vai ter um movimento de tecnologia sendo indutora da transformação, mas a gente conhece o nosso mercado, a gente conhece o que deu certo em todos esses anos, e eu espero que a gente continue avançando. E parabéns aos colegas aqui que falaram, me antecederam, aos que vão falar na sequência. É muito bom a gente ver um nível de comprometimento e de profissionais, de servidores públicos nessa linha,
mostrando que a gente ainda pode trazer boas notícias em várias outras frentes, né? Obrigado a todos, pessoal. Siqueira, está contigo aí agora. Eu volto para ajudar nas perguntas no final. Valeu. Obrigado, Kleber. Agora eu vou passar a palavra para o senhor Paulo Roberto Rossi, presidente da ABAC. Paulo. Tudo bem, Siqueira? Boa tarde, pessoal. Agradeço aí primeiro aos palestrantes, né? A apresentação tanto do Eduardo, como da Joane, como da Aline. Agradecer aí aos nossos colegas, às nossas co-irmãs, né? A CREF, a FENALTO, a FENABRAVE, né? E através dos seus representantes, né? Da ABEL também, o Osmar. E para a gente é uma iniciativa muito importante, vai trazer segurança, né? Não só às administradoras de consórcios, que entregam bens, né? Aos seus consorciados, principalmente do estado de Santa Catarina. Esperamos que todos os estados da federação possam, ao longo do tempo, também estar adotando o RENAV, né? Isso vai provocar também redução de custos, por óbvio, e principalmente vai mitigar as fraudes, né? Que para a gente é um dado bastante importante, né? Com relação aos administradores de consórcios, nós temos aí 142 administradoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, a autarquia normalizadora e supervisora da atividade, sendo que, desse total, muitas atuam no estado de Santa Catarina, então é claro que isso vai trazer bastante segurança para essas empresas. E, com relação ao consórcio propriamente dito, nós temos aí 8 milhões de participantes e, para demonstrar a importância do RENAV, 6,6 milhões, ou seja, 83% dos 8 milhões são do segmento de veículos automotores. Então, isso demonstra também a importância do sistema de consórcios aí como um verdadeiro lubrificante para os vários elos aí da cadeia produtiva, né? Então, a gente incentiva através do autofinanciamento e na concessão de créditos para esses novos interessados consumidores, né? Para vocês terem uma ideia, agora no período de janeiro a abril, nós vendemos 853 mil cotas, com aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representou créditos comercializados na ordem de 335,7 bilhões, ou seja, um aumento de 45%. E assim, vamos passar para a opção dos consorciados contemplados, né, para aquisição de veículos. Então, para demonstrar a importância, 78% desses consorciados contemplados, de acordo com os dados da B3, aí compraram veículos seminovos e 22% compraram veículos novos, né? Então, isso mais uma segurança para esses consumidores, né? E a participação dos consórcios em créditos concedidos, considerado o mês de março, último dado do Banco Central, nós representamos aí 20%, correspondente a 10,5 bilhões de reais de todos os créditos concedidos pelas financeiras, pelas empresas de leasing, ou seja, aqueles que concedem o financiamento, né? Então, louvamos a iniciativa, parabéns aos palestrantes, esperamos mais uma vez que esse RENAV seja estendido aí para todos os estados da federação. E é isso, agradecer principalmente a participação das administradoras, né, sediadas no estado de Santa Catarina e também aquelas que atuam, que a gente sabe que são inúmeras, tá? Então, parabéns, sem mais delongas, obrigado pela participação e obrigado aí aos representantes dos administradores de consórcio que estão prestigiando esse evento. Obrigado, um abraço. Obrigado, Paulo. Agora, com a palavra, o senhor o senhor Osmar Roncolato Pinho, presidente da ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Leasing, é isso? Você está com o microfone desligado, Osmar. Perfeito. Obrigado, Siqueira. Já boa noite aí a todos os participantes. Eu aqui, como estou aí o último a falar, a gente já tem um pouquinho do que todos disseram aí para a gente fazer a consolidação. Eu acho que esse momento é um momento ímpar. Nós estamos aqui com os agentes de mercado, olhando do lado da distribuição, a FENABRAVE, tanto a nacional como a regional aí de Santa Catarina, em razão deste pioneirismo do próprio Detran
através do Denatran e o SERPRO, da implementação do RENAVE. Eu acho que as instituições financeiras têm um papel, aí olhando no conceito bem genérico, mas as companhias de leasing, os próprios bancos, as financeiras, as administradoras de consórcio, esses agentes de financeiro participam de uma cadeia que, como vocês sabem, a cadeia automotiva no Brasil, não só em termos de participação do PIB, quanto de empregos e da própria formação bruta de capital que o Brasil tanto necessita, porque quando a gente está falando de veículos, a gente está falando também de caminhões, e a gente sabe que a gente tem o transporte brasileiro muito focado no modal rodoviário, e os caminhões também entram, não entram especificamente no primeiro instante, mas eles vão fazer parte também dessa cadeia, que ele também é um item bastante comercializável. Então, o RENAVE, eu acho que nós estamos diante de novos tempos. Eu, particularmente, desde o início da pandemia, a gente vê o nível de desenvolvimento da transformação digital que vem ocorrendo no Brasil, e os DETRANs, eu acho que teve uma participação muito importante para você buscar alternativas de como você tirar esta cadeia que realmente, para você licenciar, para você fazer a transferência de um veículo, em determinadas situações a gente via 15 dias, 10 dias, 20 dias ou 30 dias para você fazer uma transferência. E isso impõe cunha no próprio processo de financiamento, porque a hora que alguém está vendendo, o banco vai financiar, e o banco, para liquidar essa operação, ele olha o quê? A concepção dos documentos efetivamente emitidos, para que ele faça a liquidação buscando toda a segurança jurídica que deve ter nessa transação. Então, eu acho que a implantação do RENAVE, oxalá a gente tenha uma implementação rápida ocorrendo a nível de Brasil, porque eu acho que a iniciativa é muito louvável, e com isso também pressionar, se usar uma palavra, para que os demais DETRANs também venham participar cada vez de uma maneira muito mais assertiva, e essa velocidade na emissão do documento de propriedade vai facilitar o trâmite do registro e também proporcionará uma maior velocidade na constituição da garantia, porque, como todos sabemos, mais de 50% das operações com financiamento de veículos que ocorrem no Brasil, elas são objetos de operação ou de financiamento, ou de leasing, ou de consórcio. Então, eu acho que este modelo, eu acho que é um modelo ganhador, é um modelo que, buscando os novos tempos que estamos acabando de ingressar nesses novos tempos, é um modelo irreversível, e a gente tem que buscar cada vez mais essa necessidade de um desenvolvimento que a gente chega a uma transformação digital plena, eliminando todo, não só custo, porque a gente tem um modelo cartorial que vem do direito português, que a gente ainda busca toda hora bater carimbo e para ter papel circulando. E a transformação digital, a disrupção que vem acontecendo, é isso que nós estamos vendo. É uma iniciativa muito importante. Como o Eduardo, representante do Denatran, disse, o registro servirá para garantias financeiras. Vocês sabem tão bem quanto eu que o capital de giro para manutenção do estoque,
E aí, Eduardo, eu faço aqui uma provocação, a gente tem que estabelecer essa ponte para que as instituições financeiras possam cada vez mais alavancar o crédito para a formação de estoques das concessionárias, de uma maneira que a gente possa, ainda com este veículo em estoque, a instituição financeira ter a assertividade da constituição daquela garantia e que vai fazendo a liberação à medida que a venda vai acontecendo, tal como hoje já acontece, principalmente em relação às fábricas, em relação aos veículos novos. Eu acho que o crédito, com isso, vai ser uma alavanca muito importante para os negócios do setor automotivo no Brasil. Então, eu acho que parabenizo a todos, acho que a iniciativa é louvável e a gente tem que fazer isso crescer e que todos os Detrans venham a aderir rapidamente à regra que foi estabelecida para o Renave. Parabéns a todos, muito obrigado e, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado, Osmar. Agora nós vamos passar a responder as perguntas colocadas aqui no chat. Porém, antes, eu queria dar 30 segundos para o doutor Elídio fazer um agradecimento. Obrigado, Siqueira. É uma alegria, como eu falei no início, é um orgulho para nós aqui da Fenalto, com o Renave, né? Que a ideia começou em 2011 aqui na Fenalto, através do Siqueira. Então, é uma alegria para nós essa realidade hoje, com a participação da FenaBrave, da Anfab e de todos aqueles que estão aqui. Para nós, realmente, é uma alegria muito grande. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, a todos os participantes, ao Detran, ao Denatran, ao Detran de Santa Catarina, ao SERPRO, a todos vocês. Meu muito obrigado, estamos felizes da vida em ver essa realização. Muito obrigado a todos. Obrigado, Elídio. Kleber, vamos às perguntas e às respostas? Vamos lá, Siqueira. Vou te ajudar aqui, né, para poupar suas cordas vocais. Antes da gente entrar nas perguntas, pessoal, a gente vai procurar responder todas, tá? Mas a gente também quer deixar à disposição aqui o contato das associações que participaram dessa live, porque no dia a dia a gente ainda se depara com dúvidas que às vezes não precisam ser levadas para o Denatran, para o Detran. Então a gente tem know-how aí, expertise para poder responder. Então, fiquem à vontade de acionar tanto a Fenalto, quanto a FenaBrave, quanto a CREF, quanto a ABEL ou a ABAC, cada uma no seu segmento, para que a gente possa apoiar nesse processo de comunicação. Primeira pergunta, então, vem de um participante anônimo. Ele só registrou uma sugestão de o Denatran fazer campanha para esclarecer ao cidadão a vantagem e segurança dele exigir o uso do Renave por parte do estabelecimento com quem está negociando. Comunicação é um problema na nossa sociedade como um todo, mas não sei se o Eduardo quer comentar algo em relação a isso. Posso comentar, a gente tem trabalhado nesse projeto, na comunicação, de vários projetos, né? Os projetos de transformação digital, o Ministério da Infraestrutura tem um foco na transformação digital muito grande, tem a parte de comunicação que a gente tem trabalhado. Mas, mais que isso, semana de 21, tem uma Digital Week do Ministério, e um dos painéis que nós vamos fazer lá é sobre o Renave, dia 21 à tarde, ou à noite, 21, 20 horas da noite, se não me engano. De 19 às 20, se não me engano, no Digital Week do Ministério da Infraestrutura. Vai estar disponível no YouTube e vai ter uma palestra, uma apresentação específica do Renave na divulgação do Renave lá, dos benefícios do Renave, né? Então, a gente, assim, é importante, e eu converso isso muito com a Jo aqui, sobre a importância da gente fazer uma articulação, né, entre a divulgação do Estado e a divulgação em nível nacional, né? A articulação entre as comunicações, as assessorias de comunicação social do Ministério com a assessoria de comunicação do Detran. A gente tem tentado trabalhar nisso, acho que é importante, estamos devendo isso mesmo, acho que a gente precisa reforçar isso, mas mais que isso, a gente tem buscado, junto aos Detrans também, fazer a reunião, e segunda-feira a gente tem a reunião dos coordenadores de Renavan,
dos Detrans, e esse tema com certeza vai estar presente lá novamente, né? Da adesão dos outros estados. Perfeito, Eduardo, obrigado. E mais um exemplo aqui, a iniciativa privada, nós podemos contribuir também fazendo esse conteúdo se propagar aí através do nosso público. Obrigado. Próxima pergunta, não sei se o Siqueira consegue responder ou se a Jo, é da Elisângela Regina. Ela pergunta que se, em relação ao certificado digital hoje no estado de Santa Catarina, ele é utilizado o da matriz para todas as filiais, ou se deverá ter um certificado para cada filial? Eu acho que a Jo pode responder essa pergunta. Eu também posso, mas acho que a Jo pode responder com mais propriedade. Olha, quanto ao certificado digital, entendo eu que o da matriz, se ele abrange as filiais, ele pode ser aceito também. O Eduardo me ajude aí, mas acredito que sim, né, Eduardo? A não ser que tenha outros administradores divergentes entre matrizes e filiais. Aí também tem que ver a constituição de cada empresa, né? Poxa, eu vou pedir para os nossos universitários, que a Aline é minha universitária para isso aí, né? A mãe do Renave, porque esse é um aspecto de configuração não do Renave, esse do Credencia, né? Que é outro aplicativo que a gente tem, que é do credenciamento das empresas. Então, eu vou pedir para a Aline falar sobre isso, porque como é específico do Credencia, o Siqueira deve saber também, porque de uma forma ou de outra eles estão sempre junto com os lojistas, né? Mas, Aline, se você tiver essa resposta, por favor, porque é lá do Credencia, isso não é do Renave. Ah, do Credencia, então tá. Hoje o Credencia trabalha com certificado digital por CNPJ e é validado o CNPJ completo, né? A gente tem aí uma evolução prevista, só que assim, a gente tem estudado, mas a gente ainda não tem prazo para isso, tá? Hoje, é um certificado para cada estoque. Então, se tem 10 filiais, são 10 estoques, são 10 certificados. A gente está estudando possibilidades de procuração eletrônica, né? Então, eu teria uma procuração onde a filial recebe uma procuração da matriz e ela opera por procuração eletrônica com o certificado da matriz, ou a gente teria a possibilidade de gestão compartilhada de estoque. São as duas possibilidades que a gente analisa, né? A certificação digital é um aspecto muito importante no processo, então a gente, quando o processo foi estruturado, o projeto foi estruturado para ser um certificado digital para cada CNPJ. E a gente recebeu essa sugestão de melhoria do mercado, de que tem vários grupos econômicos, né, várias empresas que utilizam apenas o certificado digital da matriz para a emissão de notas em todas as filiais. E então é uma evolução que a gente estuda qual a melhor maneira de fazer sem perder em segurança, mas hoje ainda é um certificado digital por CNPJ, tá bom? Ótimo, Aline. Respondido, muito claro. Obrigado. Agora eu quero registrar a pergunta da Alcione, e aqui vai demonstrar um pouquinho como a gente ainda precisa investir nesse tema comunicação, sem prejuízo à colocação dela aqui, que é muito oportuna. Então, vamos lá. No caso do veículo usado, a partir do momento que a revenda entra com o carro no estoque, ela tem a posse. Para efeito de transferência do mesmo junto ao Detran, o recibo físico pode ser entregue junto ao comprovante do Renave. Ou seja, nesse caso, a transferência se dará da revenda possuidora direto para o comprador final, sem passar pelo processo atual que envolve o titular do documento físico. Desculpe, como o tema é novo para mim, fiquei com essa dúvida. Aline, você responde? Posso. Posso sim. Eu só tenho um problema, né? Que eu falo demais, então vocês tenham paciência. Vou tentar ser objetivo. Mas mãe pode falar, né? Então, a gente precisa garantir o recolhimento do documento físico para a conferência documental, tá? Então, eu, possuidora de um veículo, estou vendendo numa revenda, eu vou entregar para a revenda o meu documento verdinho, e a revenda vai entregar para mim o termo Renave de entrada em estoque. Esse documento verdinho vai ser encaminhado ao Detran junto com a abertura de processo, vistoria, etc. e tal, para que o operador do Detran verifique o documento, né? É claro que
bem ali virando na esquina, quando a gente não tiver mais documento verde, a gente pode evoluir nesse processo. Mas hoje, a gente precisa recolher esse documento tem que ser entregue na revenda, e a revenda precisa entregar esse documento para concluir o processo dela no Detran. Tá bom? Perfeito, Aline, obrigado. Posso fazer só um esclarecimentozinho a mais sobre esse Vamos lá, assunto? Eduardo. Claro. Porque isso aí não é nem uma vontade nossa, isso é uma determinação do CTB, que uma das coisas que precisa para fazer a emissão de um novo CRLV para o veículo, um novo CRV, um novo registro do veículo, é necessário recolher o documento anterior, né? Então, a gente tem essa previsão legal, por isso é que a gente está mudando isso no mundo digital, mas no mundo físico, para quem tem o documento verde, para quem tem o CRV verde, o DUT no verso, esse ele tem que ir para o Detran para ser conferida a autenticidade dele e recolhido nos termos do CTB. Tá? Acho que é um pouco do momento de transição que a gente vive, né, Eduardo? Isso vai se superando naturalmente conforme a renovação da frota acontecer e a transferência para esse novo modelo. Seguindo aqui, tem uma pergunta da Edilai Maria, talvez seja para a Jo. Boa tarde, eu gostaria de saber como devo proceder na entrada de estoque quando for inventário. Obrigada. Olha, quando for inventário, se for inventário extrajudicial, em Santa Catarina a gente adota o seguinte: primeiro se transfere para os herdeiros e, posteriormente, vende-se para um terceiro. Se for inventário judicial, aonde no alvará está consignado que este veículo já pode ser alienado, já pode ser comercializado e vendido, a pessoa que está beneficiária no inventário é que ela vai entregar o veículo e assinar o termo de transferência. Perfeito. Obrigado, Jô. Próxima pergunta para o Dirceu Rigotti, só para reforçar um ponto que o Eduardo já tinha falado. Quando será liberado o Renave Zero, conforme citado durante a live? Obrigado e parabéns pela iniciativa. O Renave Zero, a gente tem uma esteira, né, de desenvolvimento de coisas lá, né? Então, agora nós estamos trabalhando na assinatura avançada para setembro, né, que é aquele que eu falei de você poder assinar a autorização de venda pelo celular, né, pela CDT, pelo aplicativo da CDT. Quando a gente terminar esse projeto, o próximo que está na fila para a Aline o Zero. Então, a gente espera que, no final, no início, até meados do último trimestre desse ano, né, a gente espera estar com o Renave Zero pronto. Tá? Ótimo, já está bem próximo, então. Obrigado, Eduardo. Seguindo aqui, a Isadora Casagrande faz a seguinte pergunta. Referente à vistoria... Não, desculpa, pessoal. É uma pergunta da Isadora Casagrande e outra do Francisco Alberti, que vai na mesma linha e tem relação com a vistoria. A vistoria já vai ser aceita a vistoria cautelar para a entrada do veículo no Renave ou mantém a vistoria normal de transferência? E aí o Francisco complementa. A vistoria ECV continuará a ser feita, a vistoria cautelar substituirá a vistoria ECV. Ele pede para a gente detalhar um pouco mais a parte da vistoria, porque não ficou claro. Tá. O estabelecimento ele vai optar, tá? Ele pode fazer a vistoria como cautelar, e aí não vai precisar fazer, porque hoje ele faz a cautelar e também a de circulação, tá? Então, a partir do momento que a gente vai aceitar a vistoria cautelar no processo de entrada, ele só vai fazer a vistoria cautelar e não vai precisar fazer a de circulação para a entrada no Renave. A nossa previsão é que até o mês de julho a gente já esteja com esse sistema já em funcionamento, para aceitar a vistoria cautelar na entrada do Renave. Excelente, obrigado, Jô. Está próximo Weber. Também. Oi, Siqueira. Weber, eu acho que você pulou de um participante anônimo. Eu vi ela aqui. Vou voltar nela agora. Aquela minha gaguejada para juntar as duas perguntas, eu estava tentando disfarçar, Siqueira, agora você me entregou. Mas vamos lá. É uma pergunta anônima, mas é importante também, e queria registrar que as empresas de leasing, acho que toda a sociedade como um todo sofre com esse tema, né? O próprio Eduardo aí trouxe o seu exemplo do acidente de trânsito do veículo para lavar.
mas tem um impacto financeiro aqui também, que é em relação à comunicação de venda e débitos, né? Então, a pergunta desse participante é: saída do veículo via Renave equivale ao processo de comunicação de venda? Veja bem, o veículo entrou no Renave, certo? Está lá no estoque, fez uma vistoria cautelar ou vistoria completa, não importa, ele passou por um processo qualquer de vistoria. Na saída do estoque, o que o lojista faz? O que a revenda faz lá? Ou concessionária, ou a revenda que está cuidando desse veículo. Ele informa no Renave quem é. Você concorda comigo que o Renavan e o Renave já sabem quem é o proprietário do veículo, certo? Que é a loja, beleza? Quando eu faço uma saída de estoque, eu informo para o Renavan quem é o comprador. A loja informa para o Renavan quem é o comprador e emite uma nota fiscal para esse comprador, certo? E essa nota fiscal também é colocada no Renave, na saída de estoque. Então, o Detran tem a informação de quem está vendendo e quem está comprando, certo? Me parece desnecessário que eu coloque uma comunicação de venda. O Detran já sabe quem vendeu e já sabe quem comprou. A comunicação de venda para o processo atual eu tenho um documento verdinho lá, o CRV, o DUT verdinho, a pessoa assina, eu assino, e o Detran, o vendedor não falou para o Detran não ficou sabendo que isso aconteceu, né? Que é um processo analógico. No processo digital, essa informação já está de posse do Detran. Não faz sentido eu pensar que eu vou ter que gastar um dinheiro para fazer uma comunicação de venda, essa informação já está no Detran, né? Posso até ir no Detran e falar, como a loja pode ir no Detran e falar, vou fazer uma comunicação de venda. Vai lá, além de mandar a informação pelo Renave, eu, lojista, vou lá falar para o Detran que vendi o carro para o Kleber. Eu acho que não faz sentido, né? A informação já foi eletronicamente. Pode fazer? Pode. O Kleber, eu, Eduardo, dono da loja A, aliás, vamos botar um dono de loja de verdade aí, que eu não sou dono de loja, vamos supor que qualquer um de nós aqui é dono de uma loja. Eu faço uma transação no Renave eletrônica, informando para quem eu vendeu o veículo. Depois eu tenho que ir lá no Detran, com outro papel, dizer, ó, vendi o veículo fulano. A informação já está no Detran. O Renave já botou essa informação lá. O Detran já sabe disso. Então, na minha cabeça, não faz sentido eu gastar um dinheiro com comunicação de venda se a informação já está lá. Mas cada um usa como quiser. A comunicação de venda ela pode ser feita ao Detran a qualquer momento. Só eu acho que não faz sentido, mas não está proibido fazer, não. Perfeito, Eduardo, obrigado. E aqui vai na linha também de simplificar e desburocratizar os processos, né? A Lígia está nos perguntando se a gente vai disponibilizar esse material. A gente tem o contato de todos vocês. Não vejo problema da gente disponibilizar, tá? Depois a gente só vai formalizar as devidas autorizações e a gente encaminha para vocês por e-mail, para quem usou o e-mail que foi registrado para se cadastrar aqui no evento. Não tem como fugir do Eduardo aqui nessa pergunta. No caso do Renave, os Detrans serão integrados, pois hoje não são. O Renave ele é um processo de adesão, né? Hoje ele não é um processo obrigatório. Então a gente trabalha com os Detrans, como a gente fez com Santa Catarina, e foi super bacana o trabalho que a gente fez com Santa Catarina, de trazer o Detran para o projeto e o Detran abraçar o projeto, como Santa Catarina abraçou. Como já abraçou o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás. E aí a Aline, se puder me ajudar na relação dos Detrans que nós estamos conversando, mas eu sei que nós temos Minas na fila, já estamos conversando com o Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco. Aline, me ajuda aí, por favor, que essa relação de cabeça eu não tenho. São Paulo, Pernambuco e Maranhão estão em desenvolvimento. Temos em análise Rio de Janeiro, Sergipe, e temos Piauí, Minas Gerais, e só, alguém contou? Deu 12? São 12. Fora os que estão, tem mais 12, né? Isso, fora os exatamente. 5 que estão, nós já temos mais 12, que já estão na agulha chegando, né? Então esse é o trabalho, é o trabalho de convencimento. Quando a gente soltar o Renave 0 km, o Renave 0 km daqui para o final do ano, por isso que o Renave 0 km também está nesse cronograma, o Renave 0 km vai ser um processo meio que compulsório para a loja, porque o Renave 0 vai ser a condição para ele estar emplacado e ter uma saída de estoque, certo? Para a concessionária.
né, para o zero. E isso vai forçar o Detran a entrar, pelo menos para aceitar as transações do veículo zero. Ele vai ter que aceitar a saída de estoque de veículo zero, porque ele vai ter que enxergar isso no primeiro emplacamento, né? Então, porque isso aí não adianta a gente implantar isso em Santa Catarina, de veículo zero, e continuar vendo clonagem de veículo zero em Mato Grosso. Mato Grosso não, que já está no Renave, em Minas, que não está no Renave ainda, ou no Paraná, que não está no Renave ainda. Quer dizer, o 0 quilômetro, para evitar a clonagem zero, é uma transação que vai ser para todo mundo ao mesmo tempo. A partir do dia tal, todo mundo tem que fazer isso. Então, por isso que a gente empurrou também mais para o final do ano, o Renave zero, porque é o tempo da gente colocar os Detrans dentro e o mercado também ser informado de que isso vai acontecer e tal, para todo mundo estar adequado no processo, né? Perfeito, vai servir de indutor, inclusive, para a gente ampliar aqui o usado em consequência. Pessoal, muito conteúdo aqui que a gente absorveu nessa quase 1h30 que a gente está aqui, e aí vou registrar a última pergunta, e a gente passou por todas elas, tá? Então agradeço a todos aí que ficaram com a gente até aqui e que contribuíram. Talvez aqui seja uma pergunta para o Estado, vou deixar para a Jo responder, mas se alguém quiser contribuir, fique à vontade. É uma pergunta da Adriana Bortolotto. A Adriana fala que o Renave é um sistema muito bom, ajudou as concessionárias, porém ainda não estamos colocando todo o nosso estoque devido ao pagamento do IPVA no momento de inserir no Renave. O custo aumenta muito e é difícil de repassar esse custo para o veículo. Existe algum estudo de passar a pagar o IPVA somente na transferência para o cliente final? Bom, essa matéria do IPVA, infelizmente, ela não depende do Detran. O IPVA é um imposto que é administrado pela Secretaria da Fazenda, e hoje nós temos uma lei estadual de IPVA que prevê que para transferência de propriedade, obrigatoriamente tem que haver o recolhimento, o pagamento do IPVA do ano vigente e anos anteriores. Então, inclusive a FENABRAVE já fez um expediente, já foi feita uma conversa com a Secretaria da Fazenda, mas por conta da lei não temos previsão que isso seja alterado, tá? Então, e a lei ela não faz nenhuma exceção. Então, até não haver uma alteração no texto da lei, né, fazendo uma exceção para os veículos de entrada para o Renave, se é que isso vai ocorrer, infelizmente não temos como resolver esse problema. Então, vai ter que continuar recolhendo IPVA no momento da transferência do veículo. Aqui eu vejo que vai depender de uma articulação com o Legislativo Estadual. Exatamente. Para que se consiga atender esse pleito aí do mercado. Isso mesmo. Perfeito, Jô, obrigado. Siqueira, respondemos todas as perguntas. Eu encerro minha participação especial por aqui. Eu deixo você à vontade aí para conduzir o encerramento, então. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tivemos até 110, 111 pessoas participando, né, nessa live. E agradeço a presença de todos e encerramos por aqui esse trabalho e vamos ver se damos um gás aí para avançar no Renave em Santa Catarina. Vamos para os outros estados agora, né, Siqueira? Vamos para outros estados, é exatamente isso. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado aos panelistas. Obrigado, boa noite a todos. Tá bom, pessoal, boa noite. Abraço. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau. Grande abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.